Vamos lá, estamos gravando. Bom dia a todas e todos os alunos, né, que já presentes, Yasmin, Jéssica Souza, Ricardo, Taylor, Matheus, Jéssica, Paula Rabelo, Bárbara Stefani, ou Stephanie, né, melhor dizendo, e Ana Paula. Bom dia, Ana Paula. Bom dia. Estávamos falando Bom aqui, dia. estávamos falando agora que a gente vai analisar o nosso outro material, que é o material de conteúdo preparatório, né, para as nossas avaliações. E na aula de hoje, a nossa 11ª aula remota, né, está passando muito rápido, embora na impressão nossa, né, já estejamos muito tempo de quarentena. A gente vai analisar as questões por trás da obrigatoriedade do cumprimento da lei, né, da norma jurídica, e duas decisões que eu reputo muito importantes e que são discrepantes nessa medida de aplicação da norma jurídica, que é a decisão do Supremo, né, que impede a nomeação de diretor-geral da Polícia Federal pelo Presidente da República, de uma determinada pessoa. A gente vai analisar se ele faz essa decisão. Bom dia, Fred, bem-vindo. Se ele faz essa decisão pautada numa adequada aplicação do Bom direito, dia. né, utilizando esses conceitos, essa teoria geral que a gente vem aplicando aqui, e uma decisão judicial de um juiz da Vara Federal lá de Fortaleza, que recebeu a ação movida pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado do Ceará para obrigar uma empresa a entregar respiradores mecânicos comprados do exterior. Então, essa empresa tem contratos com a Prefeitura e com o Estado, a Prefeitura de Fortaleza e com o Estado do Ceará, e em razão de um ofício do Ministério da Saúde, né, que mandava que essa empresa remetesse os ventiladores para o Ministério da Saúde decidir para onde enviar, aí o Ministério Público Federal, Ministério Público Federal no Ceará, né, e o Ministério Público do Estadual, se é estadual, então é do Estado do Ceará, entraram com ação na Justiça Federal, e o juiz concedeu lá uma liminar, né, mandando a empresa entregar para a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará e para a Secretaria da Saúde da Prefeitura, né, do município. Então, a gente tem disputas quanto à autonomia dos estados de contratarem e receberem seus próprios, e pagarem, né, receberem seus próprios equipamentos de saúde, independente da remessa federal pelo Ministério da Saúde. A gente tem esse embate, né, que é o embate do foco decisivo para a superação dessa crise aí sanitária, dessa crise hospitalar, que a gente está vendo aí que está ficando mais aguda ainda. Os hospitais estão chegando ao seu limite, ainda bem que em Minas não, mas em alguns estados muito importantes já está chegando ao limite. E a gente tem essa decisão do Supremo que impede que o presidente nomeie para o cargo de diretor-geral da PF alguém que ele indica. Tá? Então, a gente vai analisar essas duas decisões. Mas a gente, terminando aquele nosso material, né, material preparatório para debates, né, que a gente coloca conceitos mais gerais, né, o último, terminando com a aplicação sobre direito e justiça, né, e trabalhando uma série para que a gente possa analisar questões voltadas a presidiários, né? Ou seja, a gente poderia analisar várias coisas, mas a gente escolheu as questões do presídio porque ali a ebulição jurídica é maior, os contrastes jurídicos são maiores, então a gente achou mais interessante e mais proveitoso para vocês analisarem essa parte, né? Então a gente já passou, estou com esse avisozinho chato aqui, mas eu vou me livrar dele. A gente já passou pela unidade 3, né, aulas 9 e 10, que fala da estrutura tridimensional do direito, que a gente já analisou nas aulas passadas, né? Sobre a decisão, o local de decisão entre fato, aliás, entre valor e norma, né? A gente já deixou muito claro, todo mundo já bem antenado, bem
decidido quanto a esse conceito, a utilização prática desse conceito, do local, o parlamento, que é o local específico para a decisão desse valor, sobre qual valor estabelecer como prioridade para ser defendido ou efetivado pelas leis do Estado. Então, o parlamento que decide esse valor, né, em razão desse valor, ele constrói a lei que vai defendê-lo ou efetivá-lo, né, para que o judiciário e o executivo possam executá-lo, né, possam aplicá-lo. Passamos também sobre a questão de conceitos e fontes do direito, para a gente saber como é que isso é construído, né? Afinal de contas, na nossa tradição, quem é que tem, né, ou quem recebe o poder de construção da lei, para que a gente depois, né, aplicasse nos nossos trabalhos, e agora a gente chega na obrigatoriedade da lei. Tá? Então, a gente tem dois momentos, a obrigação, né, ou a pergunta que deve ser respondida, por que a lei obriga, ou por que a lei nos impõe obediência, e por que ela, sendo legítima, ou seja, construída dentro, né, do regime democrático, por que ela recebe legitimidade, e em razão disso, por que nós a reconhecemos como válida, porque nós a respeitamos e porque nós nos submetemos a ela. Tá? Tanto é que quando a gente comete algum erro, alguma falha no trânsito, recebe uma multa, a gente reconhece, poxa, realmente, errei aqui, estacionei errado, furei o sinal, né? Fiquei chateado pela minha conduta, né? Pela multa que eu vou ter que pagar, mas eu reconheço a validade dessa multa em razão desse meu erro, porque eu deposito na lei esse reconhecimento. E depois a gente vai ver como a lei de fato é formada, tá? Então a gente vai ter dois momentos. O passo a passo da formação da lei, certo? Que a gente vai ver em seguida. E hoje a gente vai ver as teorias por trás dessa condição que impõe a obrigatoriedade da lei ou nos impõe a obediência. Tá? A gente tem várias teorias. A gente tem a teoria da autoridade, né? Porque manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Que é esse jargão popular que aponta que a lei parte do centro de poder, daquele que tem poder de obrigar os outros a cumprirem as leis, né? Ou seja, então poder enquanto força, né? Força do Estado, força pública, né? Faz com que o Estado tenha esse poder de impor a observância de suas leis. Teoria da autoridade. Teoria da valoração vai dizer que não. A lei só é válida se ela fizer referência de proteção ou de aplicação de um valor, né? Que é o que a gente já viu na questão tridimensional. Se essa lei se refere à proteção ou aplicação desse valor, ela é válida, então tem que se fazer obrigatório, né? Então, é válido, então nós, né, a população, temos que cumpri-la, né? E aceitamos cumpri-la porque reconhecemos nela o papel de proteção ou de aplicação desse valor. A gente tem as teorias contratualistas, que diz que a lei só é válida, a lei só é reconhecida como obrigatória, porque nós participamos da construção dela. Tá? Quando nós votamos, né, escolhemos os parlamentares, os governantes, eles vão lá, em conjunto ou em separado, construir leis, tá? Em separado só o parlamento, né, em conjunto o parlamento e o presidente, construir leis, né, para a proteção e efetivação desses valores, né? Que aí vocês já devem estar vendo em ciência política. As teorias neocontratualistas, né, que apontam uma necessidade a mais de participação da população, né, através de mecanismos como plebiscito e referendo, fazer com que a população, né, não só autorize a criação de uma lei ou de um ato administrativo, mas também que ela, após a autorização, ela possa aprovar a construção dessa lei ou desse ato administrativo. E, por fim, a gente tem a teoria positivista, que vai dizer que a lei é lei porque é lei criada pelo Estado, né?
descolando aí dessa teoria da valoração, diz que não, a lei não precisa se vincular a um valor universal, tá? Um valor da humanidade, do ser humano, da dignidade humana. Se o Estado diz que esse valor é o valor adequado, então está resolvido. A lei é válida, porque ela vem para poder suprir o que o Estado determina. Só que quando a gente desvincula a teoria positivista, não sei, o Estado pode criar lei conforme ele queira, né? Escolher o valor que ele queira, né? Não precisa ser um valor universal. Quando a gente descola disso, a gente possibilita o surgimento de estados totalitários, né? Estados nazistas, né? Ou de totalitários de esquerda, como a gente viu lá na Rússia de Stalin e o nazismo de Hitler, né? Como assim, professor? A adoção de valores tais quais parcela da população não teria direito, portanto poderia ser excluída e, por consequência, poderia ser morta, tá? Em benefício da maioria ou em benefício de algum valor lá escolhido. Foi assim com os opositores de Stalin, que queriam debater as questões políticas e foram presos e mortos, e no nazismo as minorias, né, seja pessoas com deficiência, pessoas vindas de outros lugares do mundo que não fossem originários lá ditos originários da Alemanha, judeus, enfim. Se eles estão excluídos, eles podem ser mortos, como na verdade foram, tá? Então vamos percorrer, deixa eu fechar aqui, percorrer esses valores, né? Teoria, aliás, essas teses, né? Essas teorias que justificam a obrigatoriedade das leis, tá? Então a gente tem a teoria da autoridade, valoração, contratualista, neocontratualista e positivista, tá? A teoria da autoridade, né, formulada notadamente por Hobbes e por Austin, né, são dois juristas, né, que trabalham muito bem essa tese, consideram a obrigatoriedade da lei uma simples decorrência da força, né? O outro jurista, o Vanni, critica tal opinião. Aí ele vai confrontar essa teoria da autoridade com a teoria contratualista ou neocontratualista, né? Ele diz assim, acima da norma jurídica e do poder que a impôs, há uma força que torna possível a existência da norma e que é a vontade popular. Ou seja, não basta só aquele que tem força para justificar a criação da lei. Essa lei tem que ser justificada pelo poder, pelo menos o poder simbólico maior, que é o poder da população que constitui aquele país. Tá? Então, as teorias da soberania popular, né, avançaram, criaram força o suficiente para suplantar essas teses, né, de autoridade. Porque essa tese de autoridade pode colocar na mão de um rei absolutista ou de um ditador a legitimidade para criar leis e fazer com que todos obedeçam, né, sem que participem da escolha, né, dos destinos do Estado, que é a escolha da lei. Tá? A gente sabe que o destino do Estado está, né, ligado à construção da lei. Então, é a lei que vai dizer o valor que vai ser defendido, né, as políticas que vão ser efetivadas. Então, é através da lei que o futuro do Estado se alinha, ou é traçado, ou é construído. Até aí, tudo bem? Tudo. Tudo bem mesmo? Sim, professor. Tá, sim. Tá. Então, a teoria da autoridade é pautada na justificativa de validade ou de legitimidade da lei, né? Apenas porque aquele que tem a força a criou. Quem tem a força, professor? Pode ser um ditador, pode ser uma oligarquia, um grupo, né, que se diz nobre ou de bem nascença, assume o controle, né, Ô, pela professor, força. Pois não. essa teoria da autoridade
na atualidade, se for colocar, é o que está acontecendo agora em relação ao presidente, que ele quer Não, usar de todas as forças para não. colocar? Você pode alegar que ele tenha essa pretensão, né? Mas como a gente Uhum, não sabe ler o que ele pensa, e ninguém sabe, né? Fica só uma suposição. É claro que as suposições nesse quadro são desenhadas pelas pistas, né? Ou pelas ações que ele realiza. As pessoas vão tentando antecipar o que ele, na verdade, quer. Mas isso fica também no âmbito da suposição, né? O que a gente pode afirmar é quando isso se efetiva, tá? Ou seja, né? Não que eu fale ou que eu diga que ele vai fazer, mas qualquer outro presidente que dê um golpe de Estado, né? Ele assume essa teoria para ele, dizendo que não, quem manda sou eu, a autoridade aqui sou eu, e pela força eu vou impor a todos a obediência. Aquele que não obedecer vai ser preso e até morto, torturado, enfim, porque eu é que uhum, digo que pode ser feito, né? Então, para mim, a legitimidade da lei repousa na força. Aquele que tem a força é que mande. Quem não tiver força, que obedeça, ou então se quebre. Né? Essa é a pauta dos reis absolutistas, né? Que foi suplantada pelas revoluções liberais, né? E essa é a pauta do ditador, né? O ditador da antiguidade, da Idade Moderna, da Idade Média e de hoje se pauta por essa tese. Tá? É uma tese antiga, né? Que ela vem sendo amadurecida e chega no seu ápice, ou no seu momento assim mais maduro, com as teses criadas pelo Thomas Hobbes, né? No livro Leviatã, sobretudo. Então, ali é que ele traça de uma forma amadurecida, muito mais rica, essa teoria da autoridade. Tá? Porque eles, olha, não adianta, quem tem a força do Estado não é quem, porque aí a gente lembra de pessoa, né? Mas ele fala que a teoria da autoridade não pode estar desvinculada de qualquer regime, né? E nesse sentido ele tem razão. O que a gente superou foi a ideia da teoria da autoridade repousar em uma pessoa ou em um grupo, e essa pessoa ou esse grupo não fosse escolhido, tá? O que evoluiu foi não, a teoria da autoridade hoje repousa no povo. É o povo que tem o poder, a soberania. E esse poder é efetivado através da escolha do povo, que é através das instituições, né, que recebem voto, o executivo e o legislativo. O povo decide como construir o governo, como construir o parlamento, e determina, através dessa escolha, que essas instituições funcionem segundo a sua vontade. É o que a gente faz na eleição, né? Escolhe um presidente porque a gente acha que o presidente vai fazer aquilo que a gente acredita. A gente escolhe o parlamentar para ir para o Congresso e para ir para a Assembleia Legislativa, aqui para a Câmara Municipal, porque a gente acredita que ele vai fazer um trabalho que nós apoiamos, acreditamos, né? Por quê, professor? Porque a gente não está participando constantemente dessa atuação dele. Aí a gente vai vendo quais são as teses que defendem isso, que defendem essa participação constante da população. Mas essas instituições, repara que elas recebem essa autoridade não delas mesmas, porque o cara tem um canhão, tem uma bazuca ali, não. Elas recebem essa autoridade porque o povo deposita nelas essa autoridade. Tá? Então, o parlamento tem essa autoridade, o presidente tem essa autoridade, mas a autoridade não deles, propriamente, né? Exclusiva deles. É uma propriedade que eles recebem, aliás, é uma autoridade que eles recebem através da escolha ou da permissão da soberania popular ou da vontade popular. Beleza? Entendido? Alô, todos? entendido. Áudio e imagem, ok, né? Entendido, sim. Beleza. Tá, sim. Sigamos.
A teoria da valoração, como a gente já mencionou, subordina a obrigatoriedade da lei ao seu conteúdo ético. Como assim, professor? Né? É como dizer que ninguém pode ser obrigado a aplicar uma lei injusta, a uma lei bárbara, uma lei que degrada o ser humano, uma lei que fere o ser humano, que prejudica o ser humano. Uma lei que permita a tortura não pode ser aplicada, porque ela vai ferir alguém, né? Ela vai menosprezar alguém, ela vai reduzir alguém a uma dignidade inferior ao que ela merecia, tá? Então a gente busca nessa valoração, nessa construção de valores, né, todos os valores que, ao se juntarem, né, buscam efetivar ao máximo a dignidade do ser humano. Então esses são os valores universais, né, que as declarações de direitos universais buscam reunir, tá? É como nós perguntássemos, né? Como se nós perguntássemos, olha, quais são os valores ou os direitos, né, maiores, né, principais, que vão, né, cada um no seu sentido, mas juntos, buscar efetivar ao máximo a dignidade do ser humano, ou seja, a dignidade de todos nós. Então, a humanidade vai buscando selecionar esses valores, esses direitos, para colocar numa declaração universal. Por que é universal? É porque diz que todo e qualquer ser humano, seja ele onde estiver, né, deve ter reconhecido essa dignidade. E o Estado tem a obrigação de colocar meios e recursos para efetivar essa dignidade de toda e qualquer pessoa. Tá? Então, é universal em razão disso. É direito humano em razão disso. Porque é direito de todo e qualquer ser humano. Tá? Então, quando vocês ouvirem ataques contra os direitos humanos, vocês vão perceber que se trata ou de uma pessoa de má fé ou uma pessoa que não conhece o que está dizendo. Porque direito humano é direito da pessoa humana. Tá? Direitos humanos são os direitos que fazem do ser humano, né, merecedor de dignidade, de valor. Certo? Quando você ataca direitos humanos, normalmente você ouve isso muito, sobretudo em televisão sensacionalista, que busca focar o trabalho mais brutal, enfim, da força pública. Eles, quando atacam, eles querem atacar uma instituição, né, que diz que trabalha para efetivar direitos humanos. Tá? E, como a gente sabe, toda e qualquer instituição é passivo de erro, passivo de falha. Né? Tanto o judiciário, o legislativo, como as ONGs, né, que têm no seu regimento lá a finalidade de aplicar direitos humanos. Ok? Mas os direitos humanos, os direitos, né, que colocam o ser humano como centro, que deve, o centro da atividade do Estado para resguardar o seu valor, a sua dignidade, né? Então, é uma teoria, né? A teoria dos direitos humanos, que defende que todo e qualquer ser humano é digno de valor e, em razão disso, digno de ser protegido e digno de ter a sua dignidade, né? A sua perspectiva de melhoria de vida assegurada por todo e qualquer Estado. Certo? Por isso que as organizações de defesa dos direitos humanos, né, sobretudo internacionais, pressionam alguns estados para que efetivem os direitos humanos, né, salvando pessoas, né, da morte, da miséria, da agressão, né, da humilhação, enfim. Né? São essas instituições internacionais que buscam pressionar alguns estados quando esses estados agridem ou agem contra os direitos humanos. Beleza? Ok essa parte aí? Ok. Então, a gente colocou essa imagem porque a justiça, né, a divindade justiça, o símbolo justiça, o ícone de justiça é como se fosse a expressão desse conjunto de leis, ou conjunto de direitos, melhor dizendo, que expressam a máxima justiça, porque a máxima justiça
é quando a dignidade do ser humano se efetiva ao máximo. Certo? Nada de mínimo, sempre o máximo. Eu não quero ser minimamente respeitado, eu quero ser respeitado ao máximo. Né? A gente busca sempre efetivar ao máximo desses valores ou dessas qualidades do ser humano. Né? Vamos lá. A gente tem essa teoria contratualista, que tem lá no Rousseau o seu autor simbólico, porque ele, mais do que os demais, né? Do que os outros pensadores, consegue amadurecer e dar uma expressão muito acentuada nessa teoria. Tá? Existem outros, mas ele é um dos principais. Tá? Para quem, né, a teoria, a norma jurídica é obrigatória se e enquanto os que devem obedecê-la concorrem para a sua formação. O que essa teoria nos diz em relação a regimes ditatoriais? Ora, se ela diz que a lei só é obrigatória, a norma jurídica só é obrigatória, se e quando os que devem obedecê-la concorrem para a sua formação, então no regime ditatorial eu sei que eu não participo, que eu não escolho ninguém, não escolho o governador, o prefeito, o presidente, eu não escolho o parlamentar. Se eu não escolho o parlamentar, então todas as leis que são construídas não passam pela minha escolha. São escolhas de alguém ou de algum grupo. Então, se não parte de mim, essa escolha originária, porque eu escolhi o parlamentar, né, o meu representante que vai lá construir a lei, se eu não participei, eu não devo obediência a ela. Tá? Então, essa é uma das teses que justificam o levante popular contra leis ditatoriais. Entende? Então, se eu estou vinculado a obedecer leis apenas quando eu participo da criação dela, repara, se eu só sou obrigado a cumprir uma lei quando eu participo da criação dela, então, ao contrário, eu não sou obrigado a cumprir leis que são construídas de forma ditatorial. Então, essa tese vai permitir que as pessoas se revoltem, se rebelem, quando as leis são construídas de outro jeito, que não através do Congresso, do Parlamento, que nós escolhemos. Até aí, entendido? Hello? Compreendido mesmo? Vamos lá, gente. Ô, professor, Dúvidas? eu não entendi muito bem, não. Pode explicar de novo, por favor? Pois é. Essa teoria contratualista, Jéssica, é a teoria da base da democracia. Por quê? Porque a democracia diz que todo poder emana do povo. Certo? Se todo poder emana do povo, então todo o poder do Estado é oriundo da escolha do povo. Certo? Poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, tudo só tem poder porque o povo, a soberania popular, então vamos chamar de povo, o povo determina que eles têm o poder. Ou conferem poder a eles. Conferem como? Escolhendo. Então, através do voto, eu escolho o meu parlamentar para que ele exerça o poder em meu nome. Eu escolho o presidente, o governador, o prefeito, para que ele exerça o poder em meu nome. Então, o presidente, prefeito, governador e parlamentar, seja senador, deputado federal, deputado estadual ou vereador, eles não têm poder. Né? Eles têm poder de representação. Porque quem tem poder é o povo. Certo? Entendi. O povo os escolhe para representá-los. Nós os escolhemos para nos representar. Certo? E por que é tão difícil tirar alguém de lá de dentro, já que somos nós? É porque o nosso regime democrático, Jéssica, é indireto. Tá? Ou seja, nós participamos
praticamente apenas na escolha dos governantes, na escolha dos parlamentares. Tá? Fora isso, não há uma construção jurídica que imponha a nossa participação constante. Fica nas mãos deles chamar a população para participar. Né? Como isso raramente acontece, né? Ou quase nunca acontece, eles governam praticamente sozinhos. Claro, professor, sabendo que daqui a 4 anos nós iremos confirmar se ele fez o que queríamos, se estávamos concordando com ele, ou se não, nós o retiramos, colocamos outra pessoa. Pois não. igual mesmo, pelo jornal que passou, diz que foi engavetado 18 impeachments contra o presidente. Por que isso acontece uma vez que tem tantas pessoas querendo que ele saia? A questão é a seguinte, ó, o presidente foi eleito pelo povo. Tá? O parlamento tem a prerrogativa, a competência, né, de determinar se esse impeachment, né, pode ou deve ser, vamos dizer assim, trabalhado nesse momento. Então, o impeachment tem 2 momentos. Tem um momento político, que é esse momento de decisão do Congresso, do Parlamento, da Câmara, para decidir se o impeachment do presidente, nesse momento, é o melhor para o país, certo? E o momento jurídico, porque o impeachment é a saída do presidente por cometimento de crime, tá? Crime de responsabilidade, no caso. Certo? Então, se ele comete um crime de responsabilidade, que são os crimes previstos na Constituição, que ele, né, tipo assim, isso aqui é um absurdo. Jamais você poderia ter realizado um ato desse. Você cometeu um crime de responsabilidade. Então, você vai ser responsabilizado, né, e julgado pelo Congresso. Aí a Câmara dos Deputados faz a primeira análise, permitindo que o impeachment comece o julgamento, para que o Senado efetive o julgamento. Tá? Professor, Pois não. se caso houver um impeachment, quem entrará no lugar? A linha sucessória, no caso, o vice-presidente. Né? Depois do vice-presidente, o presidente da Câmara, depois o presidente do Senado, depois o presidente Supremo. Que é a linha de sucessão. Né? Mas o que a gente tem que estar claro é o impeachment é um mecanismo de retirada do presidente em razão do cometimento de um crime. Né? Certo? Daí a parte jurídica, cometimento de um crime. A parte política do impeachment é a decisão da Câmara dos Deputados, no caso. Né? O presidente é que analisa se é permissível essa análise ou não, para que os deputados possam analisar. A gente acompanhou isso na época do impeachment da Dilma, da presidente Dilma, né? Mas é uma escolha política. É cabível o impeachment nesse momento? O cara cometeu um crime. Ele vai responder depois, não agora. Entende? Então, esse momento, adequado ou não, quem faz é a Câmara. Por isso, é o presidente da Câmara. Certo? Ok? Certo. Mas isso aí é um impeachment. Né? Tem que ter cometimento de crime. Não basta a população querer que o presidente saia, através do impeachment ele não sai. Porque ele tem que ter cometido um crime. Certo? Mas tem um monte, professor. Só se o povo inventa, né? Ô, professor, mas tem um monte. Um monte de quê? De crimes que ele cometeu. Não é que ele cometeu. Tá? Disseram que ele cometeu. Alega-se que ele cometeu. Né? A gente só vai definir se ele cometeu ou não quando tiver no julgamento lá no Senado. Tá? É a mesma coisa que aconteceu com a presidente Dilma. A gente pode até questionar realmente se esse crime aconteceu ou não, como foi o caso lá da presidente Dilma, né? Que forçaram a barra lá para que ela saísse e utilizaram o impeachment. Olha só. Usaram o impeachment como um mecanismo para retirar a presidente, tá? Inventando lá um crime que ela cometeu. O da Dilma, ela foi acusada, eu lembro, na época, pelo crime de responsabilidade. O do Bolsonaro está sendo um monte, e até agora nada, aí você fica sem saber, será que realmente
Ela tinha Não, culpa? Será que... aí vai depender do amadurecimento jurídico nosso para que a gente possa analisar aqueles crimes que estão previstos na Constituição, os crimes de responsabilidade, tá? E algumas leis, para saber se realmente cometeu ou não. Tá? Aí, quando a gente tiver Mas maturidade, a ele gente dá falou para em saber depoimento, professor? quem. Mas ele falou em depoimento que ele realmente pediu os dados da Polícia Federal Ah, para análise. mas isso não E quer dizer. ele também pediu para poder arquivar um processo contra o filho 4.0 dele. Não, Então, isso aí eu não tenho. Isso aí eu não tenho segurança em afirmar que ele pediu isso, não. passou na O que televisão, ele pediu foi passou no informações. jornal. Mas essa parte aí não. De pedir o arquivamento do inquérito, isso aí não. O que ele pediu foi informações da Polícia Federal para bem governar o país. Agora, até onde foi esse pedido de informação, ou se ele fez esse pedido de arquivamento de um inquérito, aí é algo a ser investigado, tá? Mas aí a investigação só é possível com a autorização da Câmara. Por isso a gente tem que ver se o momento é adequado ou não. Mas calma lá, a nossa aula não é sobre impeachment. Nossa aula é sobre participação popular, tá? E o impeachment não é o caminho de participação popular para que o povo, né, vamos dizer assim, cansado do presidente ou enganado que foi pela escolha, queira retirar o presidente. Nós temos uma outra figura jurídica que o Brasil não tem, que é o RICAL, que os Estados Unidos têm, que a população pode ser chamada para revogar o mandato do presidente, do governador, do prefeito. Tá? A população está insatisfeita, o parlamento chama a população para votar com a pergunta: você quer que o presidente fique? Sim ou não? Tá? Se é não, ele sai. Ele tem o mandato revogado e imediatamente abre nova eleição. Se sim, ele continua. Tá? Mas aí seria um mecanismo político, né, de escolha novamente da população para chancelar ou reprovar a permanência do presidente. Mas isso a gente não tem. Nós temos outros mecanismos, tá, de participação popular. Deixa eu abrir aqui o nosso material, né, que é justamente o que a gente vai seguindo. Certo? Deixa eu... Vamos lá, a gente está na contratualista, né? Passando a contratualista, né, que diz que a lei só é obrigatória, que nós só somos obrigados a cumpri-la quando participamos da escolha dela. Que escolha é essa, professor? A escolha dos parlamentares que vão realizar essa construção da lei, né? Que vão construir a lei, tá? Deixa eu abrir aqui que ele está... Vamos lá. E a gente tem a teoria neocontratualista. O que é que diz a teoria neocontratualista? Ela é mais rígida do que a contratualista, né? Ora, a gente não basta só participar da escolha, né, do parlamentar e do presidente. Nós temos que atuar ou participar de forma constante. Tá? E quais são os mecanismos ou os instrumentos de participação constante da população? A gente tem o plebiscito e o referendo, tá? Como essa figura aí relata para a gente. O plebiscito é uma autorização, tá? Ou seja, é um ato feito antes, é uma decisão anterior que o povo toma. Se é anterior, é uma autorização para que o parlamento ou o governo possam criar uma lei ou um ato administrativo. Exemplo, professor, lembra da época da reforma da Previdência e da reforma trabalhista? Nessa construção, né, nesse espaço de plena participação, para que isso fosse possível, primeiro o governo e o parlamento deveriam chamar a população para decidir se ela autorizaria uma mudança na Previdência e uma mudança nas leis trabalhistas, certo?
Isso é o plebiscito, quando autoriza. Autorizado, se a população disser sim, então está autorizado. Então vamos mudar a Previdência, vamos mudar a lei trabalhista. O referendo seria o momento posterior, né? Ou seja, olha, gente, fizemos aqui a reforma da Previdência e fizemos aqui a reforma trabalhista. Vamos chamar vocês para que, em referendo, aprovem o que a gente fez. Ok? A população vai de novo votar se aprova ou não a reforma da Previdência ou se aprova ou não a reforma trabalhista. Se for aprovada, aí elas passam a valer. Certo? Elas não, depois de construídas, elas não entram imediatamente para obrigar a todos, né? Valendo, vigendo, a partir daquele espaço de dia que a gente vê lá que a lei traz, né? Haveria necessidade de uma votação da população toda, que em referendo seria chamada para aprovar ou não esses pacotes de leis. Ok? Entendido aí? Entendido. Entendido. Entendido mesmo? Quando é que acontece o plebiscito? Acontece quando é feito um pedido e o referendo é quando a população toda se volta para votar nesse pedido. Nessa autorização, né? Isso. Beleza. Outro exemplo fácil, né? A gente pode até ir direto ao que o próprio exemplo nosso nos traz, né? Quando é que isso aconteceu, professor? Vamos lá, né? O plebiscito, né, pegando aí a cola dessa imagem, é uma consulta feita ao povo antes da criação de uma lei ou ato administrativo. Em 1993, os brasileiros foram às urnas para escolher o sistema de governo. Vocês devem estar vendo isso em Constitucional 1. As opções eram monarquia, república parlamentarista e presidencialismo. A população foi chamada, houve um período de convencimento da população, o pessoal da monarquia dizendo que era o melhor, o pessoal da república parlamentarista dizendo que era melhor e do presidencialismo. Depois do voto, disseram, não, escolhemos o presidencialismo. Como a gente já era presidencialista, a Constituição, né, já tinha como sistema de governo o presidencialismo, então nada foi feito, nada foi mudado, permaneceu o presidencialismo. Tá? Agora, se a população tivesse escolhido o parlamentarismo, tá, autorizaria o Congresso a mudar a Constituição e as leis para que se adequassem ao sistema de governo parlamentar. Certo? Porque no sistema de governo parlamentar a gente não tem presidente. Tá? A gente tem o primeiro-ministro, que é o chefe de governo. A gente podia até ter o presidente como chefe de Estado, como é na Alemanha e como é na França. Tá? Ele é o chefe do Estado, ou seja, ele que representa o Estado nas reuniões internacionais. É ele que é o chefe das Forças Armadas. Tá? Mas quem governa é o primeiro-ministro. Ou seja, quem toma as decisões no país, quem toma as decisões sobre as políticas públicas e quem compartilha com o Congresso, né, a construção das leis. Ok? Então, esse foi o... E quem seria o primeiro-ministro? O primeiro-ministro ele pode ser escolhido pelo Congresso. Nós escolhemos o Congresso e o Congresso vai escolher o seu líder. Ou pode ser um resultado da maioria escolhida por nós. Então não tem mais povo? O povo não vota? Vota, o povo escolhe o Congresso. Como a gente escolhe, não escolhe? Uhum. A gente não tem o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso? Uhum. Tá? Nesse sistema, nós teríamos, pela nossa escolha, a gente saberia qual partido ou quais, vamos dizer assim, coligações teria a maioria. Certo? Então assim seria melhor, não? Não sei. Eu também não. Eu acho que seria a mesma coisa. Verdade, Paulo. O que a gente busca, né, é que o governo realize políticas
para a melhoria da vida do povo, né? O povo é de todos nós, não só de uma parte do povo, né? O que a gente busca é isso. Mas isso é difícil de conseguir em qualquer regime, tá? Em qualquer sistema, aliás. O sistema presidencialista é o que é tradicionalmente adotado pela gente, né? Tem mais crises? Tem, porque é na figura de uma pessoa só, para substituí-la é mais difícil. O parlamento, né, tem essa maleabilidade de troca de líder como algo normal, né? Se está tudo bem, ele permanece, se não está, ele é trocado, né? O que vale é que a população participe. E esse, a meu ver, é a melhor forma da gente garantir que qualquer sistema de governo, né, seja pressionado, né, e tenha políticas públicas efetivas para o bem da população. Tá? Ô, professor, Pois não. o parlamentarismo, ele seria exercido pelo primeiro-ministro. O Isso. presidencialismo é igual está sendo agora. E a monarquia? Pelo rei, ué. O rei seria o chefe de Estado. E Ah, quem não, seria se ganhasse em 93? Se boa. quê? Quem seria o rei se o povo Aí o fosse... pessoal ia fazer uma pesquisa aí para saber se iria ser escolhido, tá? Para iniciar aí uma dinastia, ou se iriam atrás de saber quem era avô, neto, filho de quem, tá? Nossa, Nossa. Quem sabe tem entre nós alguém que é plebeia, ó, Mas o plebeu é princesa aquele, escondida. mas o plebeu é aquele submetido, né? Submisso, Desculpa, é mesmo uma princesa escondida, eu falei errado. beleza? Então, ok, plebiscito, né? ok. Referendo, consulta feita ao povo depois da criação de uma lei ou ato administrativo. Né? A gente utilizou o exemplo da reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Né? A população responde se aceita ou não uma atitude do governo. Tá? Ou seja, algo feito. Uma reforma da Previdência, uma reforma trabalhista, se ela aceita essa reforma do jeito que ele fez ou não. Se não aceita, vai ser feito de novo. Tá? Até acertarem. Se não acertarem, não entra. O que a gente fez foi, em 2005, né, chamar o povo brasileiro para se decidir pela não proibição do comércio de arma de fogo. Né? Foi decidido, vocês querem a proibição? Né? Não vai ter comércio de jeito nenhum. Né? Ganhou, né, que iria ser comercializado, mas de forma muito restrita. É aquela questão, libera ou não libera? Né? Não libera o comércio, então vai ser muito restrito a venda ou acesso à arma de fogo pela população. Certo? Então, você repara que aqui a gente tem apenas o povo sendo chamado em 93, né? 5 anos depois da Constituição, 12 anos depois, em 2005, e 15 anos depois, ou seja, de 2005 para cá, nunca mais fomos chamados. Certo? Ok? Ok. Sim. Ok. Então vamos lá. A teoria positivista, né, é aquela que a gente já viu, que tem no Estado, né, o legitimado para construir as suas leis, no caso o parlamento. Nessa pirâmide de Kelsen, né, é uma pirâmide até que a gente pode criticar, mas a gente tem esse formato aqui, vamos dizer assim, tradicional. Né? Esse topo aqui mais alto é uma norma fundamental. Aí você pergunta, professor, que norma fundamental é essa? É como se você perguntasse, professor, essa Constituição de 88, ela tem legitimidade baseada em quê? Porque quando a gente fala assim, ó, lá embaixo, né, lá na base, lá no roxo, eu tenho resoluções e portarias. Aí você pergunta, tá, mas essa resolução e portaria tem validade baseada em quê? Eu vou dizer, não, mas tem baseado em validade na lei. É uma portaria que vai explicar como é que a lei é, ou como é que a lei deve ser aplicada. Ótimo. Aí você vai para o decreto. E o decreto tem validade em razão de quê? Não, ele tem validade porque ele também explicita como a lei deve ser aplicada. Tá? Ótimo. Então, ele tem validade em razão da lei. Ótimo.
Então, como é que a lei ordinária e a lei complementar, né, que são dois tipos de leis, né, peculiaridades apenas, né, que uma seja melhor do que a outra, tratam de assuntos diferentes, né? Então, como é que a lei ordinária e a lei complementar se fundamentam? Como é que ela tem a sua origem validada? Ela tem a sua origem validada em razão da Constituição, certo? Né? A emenda constitucional aqui não é de estatura inferior, não, mas isso aí que é só no momento da criação, tá? Porque a emenda constitucional é criada depois da Constituição. E a Constituição, você pode dizer, né? Você vai lá de baixo, chega até na Constituição, como se fosse uma correntezinha que um lance, né, de corrente é ligado ao outro. Né? Aí você pergunta, e esse aqui está amarrado aonde? Está amarrado aqui. E essa parte está amarrada aonde? Amarrada acolá. E aí você vai. Tá? Aí você chega. E a Constituição nossa de 88, professor, ela é baseada em quê? Para ela poder ter nascido. Ela nasceu do nada? Né? Aí a gente vai para trás. Não, ela nasceu em razão da eleição, da decisão de construir uma nova Constituição, né? E em razão disso, da eleição de uma Assembleia Nacional Constituinte, né? Que foi escolhida exclusivamente para criar a nova Constituição. Então, pautada nesse fato de origem, que é a Assembleia Constituinte, né? Permitiu a criação de uma Constituição. Depois da criação dessa Constituição, você tem a permissão de construção das leis, né? Dos decretos, das resoluções, das portarias. Fica a dúvida das leis que foram criadas antes da Constituição, tá? Como o Código Penal, por exemplo, que é bem antigo, ele vem sendo reformulado, né? Reformado, atualizado, mas é uma lei antiga. Como é que ele vai ter validade se ele não foi criado, né, depois da nossa atual Constituição? Aí entra o judiciário para dizer se ele é compatível ou não com a nossa Constituição. Certo? Então, a gente cria um ato de nascimento, que é a Assembleia Constituinte, que vai criar, que vai gerir, né, a nova Constituição. Criada a nova Constituição, a gente cria um novo marco no ordenamento jurídico. E através desse novo marco, que é a nova Constituição, você vai dar validade ou vai dar aceitação a todas as leis que passam a obrigar todos os outros. Certo? Mas lembrando, né, que a teoria positiva, o positivismo jurídico, coloca a validade da lei como sendo a lei criada pelo Estado. No nosso caso, a lei criada pelo Parlamento. Ok? Roberto, o que significa esse TIDH? É o Tribunal Internacional de Direitos Humanos. Ah, tá. Beleza? Uhum. Por quê? Porque ele tem autoridade para julgar os crimes de guerra, né? Autoridade, claro, desde que reconhecido pelo próprio Estado. Porque a gente tem essa necessidade, certo? De termos normas internacionais, beleza? E o Estado se relacionar com essas normas internacionais. Como é que o Estado se relaciona? Ele nega essas normas internacionais? Ele vai ficar isolado? Ou ele reconhece essas normas constitucionais? Certo? Para ele reconhecer essas normas constitucionais, né, que é o nosso tópico seguinte, a gente vai ter a necessidade de estabelecer a hierarquia dessas normas. Tá? Para saber quem é que manda em quem. Quem é que está acima, por isso hierarquia. Aí no lugar, aí eu pego assim, né? No lugar de uma pirâmide, tá? Porque o que aparenta aqui, com uma pirâmide, a Constituição só tem contato com a emenda. A emenda só tem contato com a lei complementar. A lei complementar... Ô, professor. Oi. Desculpa, é porque que acontece? De acordo com a pirâmide de Kelsen, a gente sabe a norma fundamental, as emendas constitucionais. As leis ordinárias da MP é o que está acontecendo agora, né? Que são essas medidas provisórias. Isso. E essa resolução das portarias, que é em último?
Quando que vem acontecer? Não, a gente tem os decretos e as resoluções ou portarias que explicam ou detalham como é que a lei vai ser aplicada. Entendeu? Uhum. E a gente tem, sim, decretos e resoluções sendo criados a partir das leis, tá? Para explicar para as instituições como elas devem aplicar de forma adequada as leis. Beleza? Uhum. Tá? Mas o que eu quero dizer aqui é que pela pirâmide é como se uma não tivesse contato com o final lá de baixo, certo? Entende? É como se a lei, a fundamental, a Constituição, tivesse lá em cima, isolada da lá de baixo. Beleza? Aí, o outro Como se exemplo ela fosse mais importante? não, mas não é só importante não, é isolada a zona lá em cima. O outro exemplo a gente poderia utilizar como se fosse uma esfera, tá? Uma esfera, que esfera, pessoal? Imagina aí, uma esfera, imagina o planeta, né? Em que a gente tem núcleos ou uma cebola, que a gente tem várias camadas, né? Ou seja, aqui, nesse caso, o centro, né, de tudo, o centro do ordenamento jurídico seria os direitos fundamentais, tá? Aquela parte inicial lá da nossa Constituição. Beleza? Certo? Sim. O núcleo externo seria as outras partes da nossa Constituição, né? Esse manto aí vermelho seriam as leis, tá? E essa parte fininha lá externa seriam as resoluções, as portarias, mas tudo dentro de um compacto só, de uma estrutura só, que se escora, que se apoia uma nas outras. Certo? Então, o centro do nosso ordenamento jurídico são os direitos fundamentais, e a gente vai ver daqui a pouco os tratados internacionais que nós internalizamos para que esses tratados internacionais valham ou sejam aplicados aqui no Brasil. Certo? Exemplo, professor, a gente vai dar esses exemplos aqui. Ó. Quando você abre lá a Constituição, lá na página do Planalto, você vai ver essa estrutura inicial, certo? A gente vai ter todas bem divididas por temas. Aí a gente vai ter o ato das disposições constitucionais transitórias, ou seja, quando a Constituição surgiu, ela surge para superar ou para substituir uma outra Constituição, a Constituição anterior. Aí você pergunta, pessoal, e como é que fica a transição de uma Constituição para outra? Como é que fica essa transição? Vai ser dito nesse ato das disposições constitucionais transitórias, ou seja, o que é que vai acontecer, né, nessa saída da Constituição antiga e a chegada da Constituição nova. Como é que a gente vai relacionar os direitos e as relações jurídicas? É através desses atos. Esses atos é que vão dizer como é que vai ser. Tá? E a gente tem outros atos, que são os atos decorrentes do disposto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Aí você vai, índice, né, preâmbulo, título 1, título 2, título 3. Tá? Que é a estrutura da nossa Constituição. Aí você se pergunta, professor, mas que atos decorrentes do disposto no parágrafo 3º do artigo 5º são esses? Que atos são esses? Bem, primeiro a gente vai ver o que é que está no parágrafo 3º do artigo 5º. Ok? Uhum. O que é que diz o parágrafo 3º do artigo 5º? Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Calma aí, professor, é muita informação para eu digerir. Tá? Então, na esfera internacional, eu tenho tratados de leis que são chamados de tratados e convenções. Tá? Só que eu tenho muitos tratados, eu posso ter tratado de comércio. Por exemplo, para dizer quanto é que é a taxa de importação, qual é a forma de ingresso de um estrangeiro em outro país. Eu posso ter tratados desse jeito. Tá? E eu posso ter tratados sobre direitos humanos, ou seja, tratados que tragam direitos humanos, direitos da pessoa humana. Ok? E eu tenho muitos tratados falando sobre direitos humanos.
Beleza? Ora chamados tratados, ora chamados convenções. Tá? E fala que são aprovados em cada casa do Congresso Nacional. Ora, a gente sabe que o Congresso Nacional é dividido pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, né? A gente sabe disso, né? Ok? Alô? Ok. A gente sabe que o Congresso é a união, a junção da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, são duas casas, né? Que juntas formam o Congresso Nacional. Tá? Agora, se o Congresso Nacional, ou seja, se as duas casas votarem esse tratado em 2 turnos, ou seja, votarem 2 vezes esse tratado, e a quantidade de membros das duas casas forem superior a 3/5, então eu tenho o mesmo rito da emenda constitucional. Ok? Você fala assim, professor, como é que eu vou saber se esse negócio de emenda constitucional? Você pode ir lá, tá, na Constituição, você pode ir pesquisando na Constituição, você vai lá saber como é que é o processo legislativo, tá? Deixa eu tentar aqui abrir a nossa Constituição para a gente colocar lá na parte, tá? Processo legislativo. Quando você vai olhar o processo legislativo, certo? Você vai ver como é que é a forma, né, da criação, na verdade, das leis, né? A gente vai ver nas aulas seguintes. Então, eu tenho um processo legislativo que vai dizer que o processo legislativo, ele compreende a elaboração de emenda, deixa eu abrir aqui, tá? De emenda, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções, certo? Então, a emenda constitucional é feita como? Bem, a Constituição pode ser emendada mediante proposta de 1/3, aí vai dizer como é que ela inicia, né? Proposta do presidente, tá? Isso, a forma como uma emenda constitucional é apresentada, tá certo? Aí, no parágrafo 2º, ela vai dizer assim, essa proposta de emenda, quando ela vai ser discutida, né? Ela será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional. Né? Em 2 turnos, ela tem que ser votada em 2 turnos, e só vai ser considerada aprovada se ela obtiver em ambas as casas, ou seja, na Câmara dos Deputados e no Senado, 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, aqui a gente tem a forma de votação da emenda constitucional. Ok? Aí a gente tem aqui, ó, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Aí a gente tem esses incisos aqui, ó. Forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Então, a gente tem essa parte aqui chamada de cláusula pétrea, certo? Entendido? Vocês já ouviram falar em cláusula pétrea? Sim. Já, né? Então, a cláusula pétrea, quais são as cláusulas? Essa aqui, a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Tá? Então, a gente sabe que para uma emenda constitucional ser votada, ela tem que ser votada nesse sentido aqui. Tá? Cada casa, ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado tem que votar 2 vezes. E nessas 2 vezes, ela tem que ter o 3/5 dos respectivos membros. Ou seja, tem que ter essa fração mais 1, né? Ou seja, a maioria. Beleza? Certinho? Então, vamos votar lá. A gente compreendeu, então? Isso é confuso. Não, não é confuso, é só saber a regra. Tá? Eu tenho um Congresso Nacional que é dividido em 2 casas. Beleza? Não, professor, eu entendi sua Quais são as 2 explicação. casas? Câmara dos Deputados, Senado. Tá? Uhum. Como é que eu aprovo uma emenda constitucional? Eu tenho que votar.
Como é que eu aprovo? Eu tenho que, cada casa dessa, a Câmara dos Deputados e o Senado tem que votar 2 vezes essa proposta de emenda. E em cada votação eu tenho que ter a maioria de 3/5 dos membros dela, da Câmara e do Senado. Faz lá a divisão, né? A fração lá, esse número aqui, então esse número aqui tem que votar pela aprovação. Se eles votarem pela aprovação, está aprovada a emenda constitucional e ela vai mudar a Constituição. Tá? Agora, a gente tem o chefe de Estado, que é o presidente da República. O chefe de Estado, ele representa o país nas reuniões com os outros estados a nível internacional, certo? Então, o nosso presidente vai lá como chefe de Estado representar o país nas reuniões internacionais. Nessas reuniões internacionais, são negociadas muitas coisas. Dentre elas, né, olha, acabamos de aprovar aqui um tratado. Né? Queria convidar os países, os representantes, o chefe de Estado, para dizerem se vão se comprometer a aplicar esse tratado nos seus países. Tá? Aí vamos dizer que o presidente assume um compromisso, né, internacional de que aquele tratado ele vai ser cumprido no Brasil. Então, ele assume esse compromisso internacional como chefe de Estado, traz esse tratado, né, e remete esse tratado para o Congresso analisar. O Congresso vai analisar e votar se esse tratado faz parte do nosso ordenamento jurídico. Se ele aprova, ele faz parte do nosso ordenamento jurídico, então passa a valer como qualquer outra lei, né, com essa qualidade de tratado internacional sobre leis, né, que tratam de direitos humanos. Agora, se nessa votação, nessa aprovação pelo Congresso, desse tratado que o presidente lá se comprometeu a cumprir, se ele, nessa votação, o Congresso, se ele faz conforme esse artigo 3º aqui, ou seja, se ele faz a votação do mesmo jeito da emenda constitucional, se ele faz isso, então esse tratado entra para o ordenamento jurídico brasileiro do mesmo jeito que uma emenda constitucional. Então, esse tratado vai ter o mesmo valor da nossa Constituição. Deu para entender? Yasmin, Fred, Ricardo, Bárbara, deu para entender aí? Taylor, Paula, Sara, Jéssica, Matheus, Aninha. Deu para entender mesmo? Deu não, professor, não entendi nada. Quando o Congresso vota, o início, o presidente se compromete internacionalmente a cumprir no país, no caso. Supõe aí que o Bolsonaro vai para uma reunião internacional e se compromete que aquele tratado internacional vai ser cumprido no Brasil. Ele se compromete. Por quê? Porque não é ele que decide. Tá? Ele se compromete internacionalmente porque só ele, como chefe de Estado, pode fazer isso. Chegando aqui, ele submete ao Congresso a aprovação, né? Porque ele não está trazendo um tratado internacional. Se ele traz esse tratado internacional para ser aplicado no Brasil, a gente sabe que toda lei para ser aplicada no Brasil tem que ser autorizada pelo parlamento. Ok? Uhum. Então, se o Congresso autoriza, o tratado está valendo aqui dentro. Beleza? Uhum. Autorizou, o tratado está valendo aqui dentro. Então, ele é lei igual ao Código Penal, sendo até considerado superior a ele. Superior às leis, abaixo da Constituição. Todo tratado de direitos humanos que entra em vigor no Brasil, ele está abaixo da Constituição, mas acima das leis. Beleza? Então, o Código Penal ele não pode confrontar um tratado. O Código Civil não pode confrontar um tratado. O processo penal não pode confrontar um tratado. Tá? Porque ele está acima deles, hierarquicamente, e abaixo da Constituição. Agora, quando o Congresso aprova esse tratado, do mesmo jeito, com a mesma votação da emenda constitucional, esse tratado chega aqui dentro com força de Constituição. Beleza? Entendi. Então, ele só pode ser mudado ou retirado da mesma forma
tá? De uma emenda constitucional, ou seja, é mais difícil. Por quê? Porque tem que ter 3/5 dos votos. Não é só a maioria. Beleza? A maioria simples, quando a gente vota para a aprovação da lei. Certo? Se o Congresso faz isso com qualquer tratado, ele entra com força, né? A Constituição aqui, ele está abaixo da Constituição, mas acima das leis. Certo? Imaginando aquela pirâmide lá do Kelsen. No topo está a Constituição, abaixo estão os tratados, depois as leis. Certo? Que é o que diz esse parágrafo 2º aqui, certo? Só que o parágrafo 3º diz o seguinte, ora, mas e se o Congresso quiser votar a aceitação desse tratado como se fosse uma emenda constitucional? Com os mesmos votos de uma emenda constitucional. Aí ele teria um valor maior. Esse tratado seria mais forte. Porque ele foi aprovado do mesmo jeito que se aprova uma emenda constitucional. Aí, nesse caso, no lugar dele estar abaixo da Constituição, ele está, né, equivalente à Constituição. Ou, trocando esse tal equivalente à Constituição, a gente pode dizer que ele é a Constituição. É a mesma coisa. Certo? Uhum. Do mesmo jeito que a gente diz que esse parágrafo 3º é o parágrafo 3º da Constituição. A gente não vai dizer que esse parágrafo 3º é uma emenda constitucional, porque se você for ver aqui no finalzinho dele, a gente vai ver que esse parágrafo 3º não existia na Constituição. Ele foi incluído por uma emenda constitucional. Tá? Ele foi incluído em 2004, pela emenda constitucional 45. Só que a emenda constitucional, quando entra para a Constituição, ela entra desse jeito. Ou ela entra substituindo um parágrafo ou um inciso, ou ela entra acrescentando, como se eu copiasse e colasse dentro da Constituição. Então, eu acrescento o texto. O texto aumenta. Tá? Como aumentou, né? Com a inclusão desses incisos aqui, ó, o inciso 78, tá? E os parágrafos 3º e 4º. Eles foram acrescentados ao texto da Constituição. Então, eu não digo mais que esse parágrafo 3º é uma emenda. Eu digo que esse parágrafo 3º é o parágrafo 3º da Constituição. Por exemplo, esse artigo 3º, se ele virar uma emenda constitucional... Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Se ele virar uma emenda constitucional, ele é difícil de ser derrubado, porque 3/5 mais 1 é todos os parlamentos juntos, não tem como derrubar, não, hein? Vai ficar para sempre. Aí vocês vão vendo quais são as formas de derrubada, né, Ou modificar, né? de voto, né, de efetivação do processo. Você tem que focar, você tem que focar no que a gente está vendo hoje, tá? Então, professor, mas há possibilidade de modificação quando vem assim essas emendas internacionais? Aí a gente vai ter que ver lá aquelas cláusulas pétreas, né? E é o processo legislativo. O que a gente está vendo hoje é que você compreenda que a nossa Constituição, ela não é a Constituição feita em 88. Ela é uma Constituição modificada. Tá? Essa Constituição foi modificada por emendas constitucionais. E como é que essa modificação foi feita? Essa modificação foi feita substituindo incisos, né? Que a gente pode ver aqui, ó, a substituição, tá vendo aqui? Essa linha, riscando. Eu risquei essa linha, risquei essa aqui, porque essa aqui é a original. Depois a emenda constitucional 19 trocou esse texto por esse texto maior aqui. Certo? Aí veio outra emenda 32, mudou esse texto novamente. Aí colocou esse texto aqui. Aí veio a emenda de 50, emenda constitucional 50 de 2006, e mudou novamente. E colocou um novo texto. Tá? Então eu vou adaptando textos. Esse aqui é o original, certo? E com a emenda constitucional 50 de 2006, eu substituí esse texto por esse aqui. Ok? Mudando essas datas, enfim. E eu vou adaptando o texto da Constituição. Basta ver isso aqui, ó.
eu tinha esse artigo 53 e todos os parágrafos dele, e eu o substituí por esse novo texto aqui, certo? E assim eu vou modificando a minha Constituição através de emendas constitucionais, tá? A emenda constitucional, esses azulzinhos aqui, ó. A emenda constitucional é só para dizer a forma como eu mudo a minha Constituição. Eu troco um texto por outro texto, certo? Só que eu posso acrescentar, não só mudando o texto, mas eu posso acrescentar, certo? Que é o exemplo lá do nosso parágrafo 3º. O nosso parágrafo 3º não existia, beleza? Uhum. Que é o exemplo, né? Cadê? Aqui no final. É o exemplo nosso aqui, ó. Esse parágrafo aqui não existia. Ele foi incluído, tá vendo? Incluído pela emenda constitucional 45. Tá? Esse inciso aqui não existia na Constituição de 88. Ele foi incluído, né? Pela emenda constitucional 45. Certo? Se ele não existia originariamente na Constituição de 88, ele foi incluído. Como é que eu incluo um texto na minha Constituição? Através de emenda constitucional. Tá? Só que depois que ela é aprovada, depois que o texto é incluído, o texto passa a ser da Constituição. Eu vou dizer que é o inciso 78 da Constituição. Eu vou dizer que é o parágrafo 3º da Constituição. Eu não vou dizer que é uma emenda constitucional. Eu vou dizer que é um texto da Constituição. Porque ele entrou para a Constituição. Depois que ele entra para a Constituição, ele se torna a Constituição. Certo? Deu para entender? Deu sim, agora deu sim. Ou seja, ele está dentro do caderninho da Constituição. Eu coloquei o texto para dentro. Beleza? Aham, agora eu Beleza. Agora, a gente tem aqueles atos decorrentes, né? A gente vai lá para a nossa Constituição, no comecinho, a gente vai ter isso aqui, ó, os atos decorrentes do parágrafo 3º do artigo 5º. Ok? Ok aí, gente? Ok. Roberto, por que a gente não fala que a gente vive sob uma Constituição de 88 sempre atualizada? Porque sempre tem alguma coisa que muda. Ué, mas é assim mesmo. Mas A a gente só gente fala... vive, como se a gente vive pela é como se a Constituição. Como é? a Constituição de 88 só com aqueles artigos de 88. Não. É isso que eu estou tentando fazer com que você entenda. A nossa Constituição de 88, ela é válida, continua vigente, mas ela não é original. Ela vem recebendo mudanças, do mesmo jeito do nosso Código Penal. O nosso Código Penal não é o originário. Ele é o nosso Código Penal com atualizações. Tá? Ele vem recebendo atualização, mudança, né? Mas continua o mesmo Código Penal. Porque lembra, né? Para que a gente tenha uma nova Constituição, a gente tem que eleger uma Assembleia Constituinte, tirar essa e colocar outra no lugar. Tá? Do mesmo jeito o Código. A gente tinha um Código Civil de 16, construiu um novo Código em 2002, tá? Com outros incisos, outros artigos, outro tudo. Renovadíssimo. Só que quando a gente cria, né, a gente constrói um novo código, ele passa a viger, ele passa a valer, a gente vai também ter a oportunidade de atualizá-lo ao longo do tempo. Tá? Porque atualizar é mais fácil do que criar um código todo novo. Porque, olha, eu só quero mudar aquela partezinha. Eu não preciso colocar um novo código, né? Apenas com aquele textozinho mudado. Não, eu só mudo aquela parte do texto que eu acho que deve ser melhorado. Ok? Ok. Então aí eu vou mudando, eu vou atualizando, porque é mais fácil atualizar uma partezinha, né? Porque é a única parte que naquele momento precisou ser atualizada, do que eu fazer tudo só para mudar uma partezinha. Certo? Você arranha uma parede. Beleza? Você vai pintar a parede toda ou só aquela parte arranhada? Só aquela partezinha. Tá.
você continua com a mesma parede pintada. Você só fez um retoque, certo? Sim. Melhor do que pintar tudo de novo, só por causa daquele retoquezinho. Mas se houver vários retoques, se houver várias alterações, aí pode-se pensar em fazer uma nova Constituição. É isso que se argumenta. Não, já está muito retalhado, já está muito confuso, né? É melhor a gente construir um novo. Aí você pensa, rapaz, é melhor mesmo, porque dá muito mais trabalho. É melhor. Então pronto, se é melhor, vamos construir. Mas enquanto a gente não constrói um novo, a gente vai mudando aos poucos. Tá? A gente vai fazendo retoques. Certo? Entendi. Aí o que eu quero trazer para vocês, tá? É entender o que são esses atos decorrentes do disposto do parágrafo 3º do artigo 5º. Beleza? Eu vou até abrir aqui o Código Civil, para que a gente possa imediatamente ver o que é que isso muda de prático para a gente. Vamos lá para o nosso material, certo? Então, a gente tem esses atos decorrentes, né? Esses atos decorrentes aqui do parágrafo 3º do artigo 5º lá da nossa Constituição. A gente já sabe o que é o parágrafo 3º, né? E a gente vai ver quais são esses atos. Bem, a gente tem aqui 2 decretos para cada ato, tá? É um decreto presidencial, né, que é feito depois que o decreto legislativo. Ou seja, como é a forma de aprovação pelo Congresso do tratado? Quando o Congresso aprova o tratado, ele emite um decreto. Decreto legislativo, nesse caso aqui, 186, de 9 de julho de 2008, que aprovou a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Certo? Essa convenção foi criada em Nova York em 30 de março de 2007. Então, essa convenção foi fruto dessa reunião em Nova York, né, de 30 de março de 2007, quando se decidiu criar essa convenção da pessoa com deficiência. Ok? E o presidente brasileiro se comprometeu a fazer com que essa convenção valesse no Brasil. Ele trouxe para o Congresso e o Congresso aprovou mediante esse decreto. Tá? Se eu clicar aqui, né, deixa eu voltar para o nosso texto mesmo, que aqui é uma imagem, né? Se eu clicar nos atos, eu vou passar para a imagem que a gente estava vendo, certo? Agora, se eu clico nesse decreto, eu vou ver o decreto, tá? Tá aqui o decreto. Aí o decreto que é? Aprova o texto da convenção. Beleza. Como é que ele é feito? Aí o Congresso Nacional decreta. Porque lembra que emenda constitucional só o Congresso Nacional participa. Então é ele que decreta, certo? Fica aprovado nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º. Lembra lá? Ou seja, ele foi aprovado na forma de emenda constitucional. Ok? O texto da convenção. Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que alterem a referida convenção. Beleza? Então, como é emenda constitucional, claro, ela só vai ser modificada através de emenda constitucional. Tá? 9 de julho de 2008. Aí está aqui a convenção. O preâmbulo vai dizer, né? Por que foi criada a convenção. Aí vai lá, relembrando todas as cartas das Nações Unidas, Declaração de Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, levando em consideração todas essas questões, ó, tome. Artigo 1º. Aí você vai lá, artigo 1º, artigo 3º, artigo 4º, olha o tamanho dela. Tá dando para acompanhar aí? Sim. Olha o tamanho. Muito grande, né? Isso é só aquele parágrafo 3º Não, que eu só mostrei? é a convenção, tá? O parágrafo 3º é a forma de aprovação dessa convenção. Nossa. Então, não foi entendido por você essa parte, né? O parágrafo 3º, gente, é a forma com que ela foi aprovada. Tá? Sim, que teve aquelas mudanças lá, emendas. Não, você tem que dizer que entendeu, né?
Não foi por lá, por essas isso, por essas aquilo, não. Tá? O parágrafo 3º vai dizer a forma de aprovação desse tratado ou dessa convenção. Tá? Ele vai dizer apenas que o tratado pode ser aprovado pela mesma forma com que a emenda constitucional é aprovada. Consegue entender isso? Consegue mesmo? Consigo sim, professor. Ó, o parágrafo 3º só vai dizer que o tratado ou a convenção, ela pode ser aprovada da mesma forma que a emenda constitucional é aprovada. Que forma é essa? Por esse rito aqui, ó. 2 turnos por 3/5 dos votos. Tá? Então, essa é a forma de aprovação da emenda constitucional. Tá? E eu posso dizer que o tratado e a convenção, eles podem ser aprovados com esse mesmo rito. Aprovados da mesma forma da emenda constitucional. Certo? Aí, quando eu for ver os atos, né, são praticamente 2 atos, que falam sobre o Tratado de Marrakech, tá? E a Convenção da Pessoa com Deficiência. O Tratado de Marrakech vem apontar a política pública para efetivar o acesso das pessoas com deficiência visual para as obras impressas. Ou seja, eu vou impor o Estado a produzir material em braille ou a produzir audiobook, tá? Para que as pessoas possam ter acesso ao material escrito, ao material impresso. Ou seja, como é que a pessoa com deficiência visual vai ter acesso aos livros? Ora, ele só vai ter acesso aos livros se tiver impresso em braille ou se tiver em audiobook. Isso para quê? Para garantir a educação igual para as pessoas com deficiência visual. Certo? Então, esse aqui foi um tratado, né, de Marrakech, de 2013. Se é Marrakech é porque é feito lá em Marrakech, tá? Que impõe essa obrigação a todos os estados. Beleza? E essa convenção aqui maior, que é a Convenção da Pessoa com Deficiência. Lembra que esse tratado de Marrakech vai tratar de uma parte específica, né, das pessoas com deficiência visual, que é o acesso à educação através desse mecanismo, né, impresso por braille ou por audiobook. Ok? Ok, gente? Tá. Quando eu abro esse decreto, eu vou ver como é que o Congresso aprovou. E eu vou ficar sabendo que o Congresso aprovou naquele mesmo termo da emenda constitucional. Tá? Então, em razão disso, se ele foi aprovado, a convenção, se ela foi aprovada como emenda constitucional, então ela tem a mesma força da Constituição. Certo? O que é que isso quer dizer? Ora, se essa convenção foi aprovada com a mesma força de emenda constitucional, então ela é a Constituição também. Lembra que a gente disse que a emenda constitucional colocava texto dentro da Constituição? Ou ela substituía um texto por outro? Né? Ou ela substitui o texto por outro, como esse exemplo aqui, ó, né? Ou ela inclui. Beleza? Deixa eu pegar aqui. Ou ela inclui. Ela não incluiu o parágrafo 3º? Não é, gente? Ok? Entendido essa parte? Então, a emenda constitucional, ela inclui. Tá? Ou ela substitui o texto. Um dos dois. Ou substitui o texto, ou ela inclui texto. Nesse caso aqui da convenção, a convenção foi incluída. Tá? Só que, para efeito visual, para melhor trabalho, não tinha como eu incluir o texto todo dessa convenção dentro da minha Constituição. Certo? Aí, como é que a gente faz para organizar direitinho? Deixa a minha Constituiçãozinha lá de 88, naquele caderninho dela. Aí, eu coloco a minha convenção grudadinha nela, a minha convenção Internacional da Pessoa com Deficiente,
aquele tratado de Marrakech, eu coloco os dois, tá? Grudadinhos na minha Constituição e colo. Tá? Então, a partir desse momento, é como se eu tivesse um livrão. Vamos dizer aqui, deixa eu pegar aqui. Como se eu tivesse a Constituição, ok? E parte dela fosse a minha Constituição de 88, e as outras partes fosse a Convenção e o Tratado de Marrakech. Ok? Deu para entender isso aí? Deu. Paula, Yasmin, deu para entender isso? Sim. Então, toda vez que você for perguntar, bem, o que é a nossa Constituição? A nossa Constituição é o texto de 88, com as suas modificações? Não. Não. A nossa Constituição é o nosso texto de 88, com as atualizações, mais a Convenção da Pessoa com Deficiência, mais o Tratado de Marrakech. Ok? Ok. Ô, professor Alberto, depois você pode disponibilizar esse press pra gente? Bom, o Preza já foi disponibilizado desde o começo. Eu posso enviar de novo. É porque eu perdi. Enviar de novo. Eu posso apaguei enviar... umas mensagens. Tá, eu posso enviar de novo. Mas entendido isso aí, gente? A Constituição do Brasil, ela se divide em texto constitucional de 88 com as suas atualizações. Que atualizações são essas, professor? As emendas constitucionais, né? Que vai atualizar, beleza? Mais a Convenção da Pessoa com Deficiência, mais o Tratado de Marrakech. Então, são 3 livrinhos que fazem a nossa Constituição, certo? Vamos dizer assim, o nosso texto constitucional. O nosso texto constitucional, na verdade, são 3 textos. A nossa Constituição, de 88, mais esses anexos dela, que são a Convenção da Pessoa com Deficiência, mais o Tratado de Marrakech. Deu para entender isso? Cleusa, Leonardo, Jéssica, Sara, Taylor, Matheus, deu para entender isso? Constituição, Deficiência. Deu para entender isso, né? Tratado de Marrakech. Não é? Ou seja, o que é que eu tenho que entender, gente? É que o texto da minha Constituição, na verdade, ela é formada de 3 textos. O texto de 88, a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência e o Tratado de Marrakech. São esses 3 textos que fazem a minha norma constitucional, o meu texto constitucional como um todo. Certo? É isso que a gente tem que entender. Para que a gente saiba que esse Tratado de Marrakech e essa Convenção da Pessoa com Deficiência têm a mesma força da minha Constituição. Eles todos fazem o meu texto constitucional. Ok? Por quê? Porque eles foram incluídos, né, pelo Congresso. Certo? E para finalizar, gente, eu vou trazer para cá, para vocês até já viram isso, o que isso influencia no nosso ordenamento. Tá? A gente tem aqui as mudanças do nosso Código Civil em razão da inclusão dessa Convenção da Pessoa com Deficiência. Tá? Ó, tudo isso aqui é em razão da inclusão dessa Convenção da Pessoa com Deficiência. Certo? Essa lei 13.146, que mudou a parte inicial do nosso Código Civil, sobretudo sobre capacidade, tá? Ela foi feita, deixa eu clicar aqui nela. Ela foi feita em razão, tá? Que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Essa lei aqui foi criada em razão da nossa convenção. Ok? Tudo certo, gente? Alô? Certo. Tá? Então, assim, essa mudança no nosso Código Civil foi feita em razão do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Chamada assim, mas é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, tá? Que existiu
para efetivar essa nossa convenção da pessoa com deficiência. Certo? Muitos diziam que não precisava da lei, porque a convenção já é Constituição, então já está valendo. Mas para que não sobrasse dúvida, foi criada a Lei Brasileira de Inclusão para especificar bem direitinho como é que isso ia ser aplicado aqui no Brasil. Certo? Então, para que a gente tenha bastante consciência de que essa Convenção da Pessoa com Deficiência ela foi incluída no nosso ordenamento jurídico com força de Constituição, e é em razão disso que essa Lei Brasileira da Pessoa com Deficiência tem tanta força, certo? Porque ela se baseia, né, no nosso texto constitucional. Ok? Ok, gente? Ok. Tudo bem? A gente se alongou aí, acabou não vendo lá a nossa decisão judicial, tá? Mas a gente fica para a próxima aula, né? Esse mandato de segurança lá do Supremo, essa decisão aqui do juiz federal sobre os aparelhos, eu posso encaminhar para vocês, para curiosidade, vocês darem uma visualizada, mas é só para que a gente possa ter noção de como é que o nosso ordenamento jurídico é construído, certo? A nossa próxima aula a gente vai ver essas decisões. Amanhã é feriado, tá? Então a gente não vai ter essa aula amanhã, né? Eu vou ter essa aula sobre essas decisões com o pessoal da noite, com o primeiro noite, tá? E terei com vocês na próxima quinta-feira. Ok? Ok. Certinho, Hoje gente? eu gosto do... Deu para entender direitinho? Sim. Sim, né? Ótimo. Alguma pergunta final? Para que a gente possa encerrar? Nenhuma pergunta? Não. Então, ficamos por aqui, tá? Uma boa quinta-feira para vocês, de estudos aí. Pois não? O senhor pode ficar só um minutinho aí na gravação, só para mim conversar com o senhor? Tá, então eu vou encerrar minha gravação de hoje, tá? Para encerrar a nossa aula de hoje. E quem quiser tirar dúvida posteriormente, a gente tira fora da nossa gravação, ok? Então, tudo de bom. Aproveitem aí o feriado, sábado e domingo, para poder colocar os conteúdos das disciplinas em dia, tá? Os trabalhos que ainda devam faltar de alguma disciplina. E a gente se vê na nossa próxima quinta-feira, ok? Abração para vocês. Tudo de Tchau, bom. bom feriado. Tchau. Tudo de bom para vocês e para a família de vocês, tá? Você também. Para Tchau, tchau. você também.